Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 19 de setembro de 2025, sexta-feira, 16 horas, 14 minutos. Hoje eu vou ler para vocês em Êxodo 21, versículos 28 e 29. O título é As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. 28 diz assim: E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi o conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Depois, aos poucos, vocês vão se aprofundando mais na letra, né? Mas não como uma literatura cansativa de ler, mas peça ajuda a Deus, uma inspiração, para que quando você ler a Bíblia, você ouça a voz de Deus nas metáforas das revelações. Você fala com Deus através da Bíblia. Por isso é importantíssimo pessoas que tenham facilidade para guardar letras, né? Conhecer a literatura da palavra, mas não idolatrar a palavra, mas para ter registro de onde está escrito, para que não sejam letras de devaneios, né? Porque o que Deus quer dar para vocês é a simplicidade da felicidade, da salvação das almas. Deus é simples e não precisa de nada, apenas da humildade de reconhecer que precisa de Deus para conhecê-lo e da humildade de reconhecer que não tem amor pelas almas. Por isso precisa conhecer o amor de Deus para você amar as almas ou o próximo com o amor dele, não o seu. Aqui nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. O divisor de águas do Antigo para o Novo é a anistia. Interessante essa palavra, não? Por isso, a partir do nascimento de Jesus e a morte na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados e as leis do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, passaram a ter um adendo chamado misericórdia. E a misericórdia representa uma metáfora da palavra anistia. E aí você vai ver a importância do Kimpaim para trazer a história do passado, para relembrar um momento cíclico de uma terra plana que repete sempre os mesmos erros e não sai do lugar. Para você ter uma ideia do que é a palavra anistia, tenta imaginar os escravos. Tenta imaginar um crente pecador e um crente arrependido. Tente imaginar uma pessoa que cai no chão endemoniado, depois é liberto desse demônio, só que as pessoas continuam com preconceito sobre a pessoa. Por isso a importância de conhecer a voz de Deus.
Porque há pessoas que só conseguem pensar, há pessoas que só conseguem sentir. Por isso, precisa de um centrão que pense emoções e faça as emoções sentir as lágrimas de Deus quando não se arrepende. Por isso, para viajar do Antigo para o Novo Testamento, geralmente as pessoas fazem isso quando está morrendo, né? Quando percebe que colocou todos os ovos num balde da inteligência e quando chega no final da vida não tem herança para deixar para os filhos. Não tem uma referência de alegria para que os filhos tenham vontade de crescer. Então deixa com a herança de depressão. Essa doença da terra é a pirâmide que não toca o céu, porque não reconhece, não renuncia à humildade orgulhosa, que nada mais é do que uma humildade manhosa. Por isso o perigo da carência, da autoestima insegura, porque não tem berço de família, e assim vira uma pessoa isopor. Ele vive só a própria vida, ele só tem história da vida dele. Ele não tem raiz no passado e nem deixa herança para o futuro. Esperança, né? Ou vontade de crescer, investir na terra, investir no próximo, investir no céu. Crer que Deus existe e nos ensina a aprender aquilo que não sabemos. Mas primeiro precisamos fazer a lição de casa da lição que ele já deu. Quando você termina uma lição, aí Deus dá outra. Por isso ninguém nasce sabendo quem é Deus. Por isso cabe aos pais ensinar os filhos a honrar pai e mãe, para ter valores de família, para não zombar da família. E através de uma índole de família, ele tem autoestima e identidade. E quando ele entra numa sociedade, ele vai ter anticorpos contra bullying induzido de macrosistema, que é inveja de Satanás contra a família. Por isso toda batalha contra espíritos não é contra pessoas. Geralmente as pessoas só descobrem isso depois que esgotar todos os recursos para resolver os problemas usando apenas a razão e a emoção. E aí depois de fazer um monte de besteira, e aí vai perceber que correu demais, por isso não parou para pedir ajuda a Deus. Eu vou agora focar nesta palavra anistia, porque é esta palavra que está na boca do povo. Só que o povo não sabe o que é anistia. O Kim Paim está fazendo um esforço danado para ajudar o povo a se aculturar, se aprofundar mais na literatura e não ficar somente vivendo de likes, de vídeos de internet, que só entrega informações de algoritmos para atrair mais público. Então dá o que a pessoa quer, não o que a pessoa precisa. Fica manhoso, preso numa bolha. E não cresce. Cresce de lado, mas não para cima. Por isso é preciso a interiorização, mas não o autismo, para fugir da sociedade e pescar porque não aguenta ver pessoas. Ou voltar para a escola matando todo mundo porque sofreu bullying da escola. Por isso precisa de uma escola que vá buscar a centésima ovelha, foi aquele que foi excluído, para que ele não volte semeando ódio e rancor.
matando todo mundo. A anistia, ela representa as turbinas da represa de Itaipu, que transforma o peso da água reprimida em 2.000 volts de avivamento. Mas para isso alguém precisa aguentar a pressão, né? Leva um tapa na cara e não devolve atirando, mas orando. Por isso que o Brasil está passando é permissão de Deus para mostrar para o Brasil e para o mundo o que é que Deus está falando e quem é que está conseguindo ouvir a voz de Deus. Por isso que Kim Paim, ele é uma pessoa sincera e humilde, e dentro das limitações dele, porque ele reconhece que está faltando peça, mas ele faz o que pode dentro do que ele tem, porque ele tem amor no coração. E aí ele revela os fatos como jornalista honesto que ele é e não vendido. E também revela a impotência dele em descobrir uma solução. Mas ele é sincero e Deus se agrada dele. Não sei que fé ele tem, que religião que ele tem, não interessa. Interessa que o coração dele é bom e Deus conhece o coração dele. Porque Deus não chama pessoas preparadas. Deus capacita aqueles que ele chama. Por isso não importa a religião, importa para que você quer religião. Por isso a obra de Deus é simples, muito simples. Deus quer ajudar você, que está ouvindo este áudio, a encontrar um oásis para você parar um pouco, desligar a televisão, a internet, o celular e pedir ajuda a Deus para orar, rezar, seja de que forma você encara a tua fé. Pelo menos 5 minutos às 5 da madrugada. Se você pedir ajuda a Deus para colocar o joelho no chão, às 5 da madrugada, pelo menos 5 minutos, sabe o que vai acontecer? Vai vir pensamentos na tua mente que vai se formar em fatos durante o dia e você vai ver as águas se mexendo e as coisas começando a dar certo. E aí de 5 você vai pular para 10. Fala, nossa, funcionou. De 10 você passa para meia hora. De uma hora, meia hora você vai passar para 1 hora. Mas não por obrigação. Você não vai ler a Bíblia para decorar porque precisa decorar. Você vai ter prazer em ler e beber da fonte da água viva que liberta as emoções e as razões. Deus começa a te dar fé. Mas fé, principalmente, para você aprender o que você não sabe. Porque você tem medo de aprender porque não confia no professor. Por isso, quando você crer que Deus está falando contigo agora, e você pedir para Deus uma confirmação do que eu estou falando, e Ele confirmar para você, você vai aprender a falar com Deus online sozinho, não precisa mais da gente. A nossa parte é só até você preencher os 10% que falta para você. Você tem 90% de fé, falta 10%. Você tem um coração bom, mas você não acredita. Porque Satanás não deixa você crer que você tem um coração bom. Porque ele bota a minhoca na cabeça, né? Complexos, traumas e etc. Deus não está querendo saber se é perfeito, se não é, se fez isso, fez aquilo. Pode ser o pior pecador do mundo, mas se arrependeu perante Deus, ele apaga. É o sangue de Jesus. Se você se arrepender perante Jesus, não perante pessoas, ele apaga o teu passado e te dá a anistia para uma nova vida.
Por isso o espírito. Você sai do corpo, que é a razão, você vai para a alma, que é a emoção, e ele te puxa para o espírito, que é onde você nasce de novo uma nova vida. Por isso a grande metáfora da Bíblia era Raabe, no Antigo Testamento, que era uma prostituta, e é Maria, a primeira adoradora a quem Jesus se apresentou depois de ressuscitado. Mas ela estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Por isso, Maria representa emoções. Porque a mulher engravida, ela interioriza. O homem representa razões. Ele tem que ser provedor, ele tem que ter pé no chão. Agora, quando o homem juntar os dois ingredientes de pé no chão, mas sensível, ele passa a ter uma matéria-prima que agrada a Deus, por isso Kim Paim. Ele tem consciência de que é limitado, mas ele sente a dor do próximo. Você faz esforço danado para distribuir discernimento para o povo, para que o povo se aculture e não fica com um complexo de burrice, achando que não sabe ler, não pode estudar, por isso não tem capacidade para se aprofundar nas letras, e aí fica escravo da pessoa que ostenta vídeos com um monte de livro na biblioteca, não leu nenhum e faz de conta que leu. Ele pega um livro, fala um tema daquele livro e fala que leu o livro inteiro. É igual pessoas que pegam a Bíblia, lê um versículo e depois fala para o povo que conhece a Bíblia inteira. São manipuladores das emoções. E é disso que Deus quer te libertar. Para que você confie em você. E pega o que você tem, nem que seja o resto, do desespero de não aguentar mais tanta hipocrisia, e peça ajuda a Deus para ter um encontro verdadeiro com Ele. É tudo que Deus está procurando, porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele não vai invadir tua casa. Ele é educado. Ele está esperando você pedir. Agora, se você pedir coisas de Deus, Deus não vai poder dar tudo que você pede, porque senão você vai idolatrar coisas de Deus, você fica manhoso, você quer viver da mesada do Pai, você não vai querer trabalhar. Agora, se você querer conhecer a Deus, Ele vai te dar dons espirituais, inclusive a sabedoria, que você vai enxergar a inteligência manhosa, querendo ostentar inteligência. Você vai orar por ele, porque você sabe que é uma criança carente. Por isso, os dons que Deus dá, Ele não vai dar para quem vai usar os dons para se aproveitar dos outros. Porque se Ele der dons e a pessoa se aproveitar, o que é que vai acontecer? A cobrança não vem de Satanás, vem de Deus. Por isso aqui ele está falando nesse versículo, em metáfora, mas é o Antigo Testamento, e ele fala bem assim, se você tiver um boi, e esse boi escornear, quer dizer, dar coice, matar uma pessoa, e você não sabia que esse boi era bravo, o boi vai ter que matar. Só que a carne desse boi ninguém come. Não serve para nada. Só que você está livre do sangue dessa pessoa que morreu. Só que se esse boi já tinha feito isso antes e você foi conivente, e esse boi matar mais uma pessoa, você precisa morrer junto. Essa é a lei do Antigo Testamento, mas é uma grande metáfora de Deus. Por isso Deus permite a misericórdia, não para você ficar manhoso na misericórdia. Porque agora você tem que ser duplamente conservador. Porque agora você já sabe.
Antes você não sabia que o boi era assassino. Agora que você já sabe, você tem que vigiar o boi. O que significa boi assassino? Significa carne fraca. Então, se você sabe que você não aguenta a carne fraca, e aí você continua brincando de carne fraca, Deus vai recolher você. Vai morrer rapidinho. Por isso, enquanto você não conhece os mistérios da Bíblia e você zomba da Bíblia, Deus ainda tem paciência. Só que depois que você já conhece, viu maravilhas, recebeu dons e continua se escondendo atrás da Bíblia, a espada vem para valer. Escuta o que eu estou falando. Por isso eu vou focar de novo na nossa ida para Foz do Iguaçu. Principalmente porque o Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer, que estão sendo carregados numa enxurrada de populismo, de mídia, de likes, de visualizações, são pessoas boas, mas ainda não têm noção real do que é espírito, porque está ainda cocheando em dois pensamentos, igreja católica e igreja evangélica, ainda não sabe o que é mundo espiritual. Não teve experiência real contra demônios, com o Espírito Santo. Por isso ainda são neófitos. Deus ainda tem paciência. Só que a partir do momento que a gente começar a pregar e entregar recado de Deus claro, e a pessoa dobrar a aposta, a espada vem. Eu já falei aqui da minha irmã mais velha. Uma madrugada Deus me acordou e mandou entregar um recado para ela. E de manhã ela não creu e ficou brava, falando que aquele recado não era de Deus. Passou um tempo, morreu com derrame cerebral. Essa história você já conhece. Agora eu vou repetir Foz do Iguaçu. Deus mandou ir para Foz. Deus mostrou a igreja que eu devia congregar. Esse pastor dessa igreja, homem de Deus. Aprendi muita coisa na Bíblia, principalmente o conservadorismo necessário para jejuar televisão. Para você se interiorizar e conhecer os mistérios espirituais. Só que ele olhou para mim, para minha família, cheio de defeito e totalmente disfuncional. Achou impossível Deus dar para nós um projeto Filadélfia como esse, baseado na Sexta Igreja de Filadélfia. Mesmo assim, permitiu a gente congregar, batizou meus 3 filhos, mas sempre esperando uma casca de banana para nos pré-julgar. Estava procurando um erro para justificar todos os preconceitos. E eu falando para Deus, falei, essa igreja mesmo, Deus? Na primeira semana eu pedi confirmações, ele me confirmou. Essa história é longa, vocês já devem ter sabido. Se o Kim Paim não souber, Kim Paim pesquisa a nossa vida com mais detalhes. O que aconteceu na sequência? Antes de ir para Foz do Iguaçu, eu já contei a história aqui no Parque São Lucas. Morava ali, no auge do problema conjugal. O que aconteceu? Uma senhora chamada Irmã Aparecida, que era amigo da Pastor Raul, da Irmã Mitico, da nossa igreja, mas não congregava ali, porque o histórico do Pastor Raul também é muito forte, estava morrendo de câncer. E Deus usou a Irmã Mitico para orar e curar. Aí mandou abrir igreja. E um dia ele falou no púlpito da igreja. A Irmã Aparecida entrou agora na sala de cirurgia na UTI. Só milagre. Porque ela tem problemas do coração, ela é diabética, está com osteoporose, vai abrir tudo o coração para recuperar só milagre. Não tem mais o que fazer. No meio do culto.
Todo mundo ficou em silêncio, quieto, porque essa irmã Aparecida, quando viu a minha família chegando ali, esfarrapada espiritualmente, emocionalmente, começou a orar por nós como mãe. E a gente sentiu a oração dela. Quando voltei para casa, naquele dia, aqui no Parque São Lucas, entramos na sala ali, escutei forte a voz de Deus. Falou, ora pela irmã Aparecida. Foi só pisar na sala, né? Eu já contei essa história, eu vou repetir. E aí eu falei para minha filha, eu, minha esposa, meus 3 filhos, falei, olha, quem quiser acreditar, acredita. Deus mandou orar para a irmã Aparecida. Aí cada um ajoelhou num cantinho lá. Quando eu ajoelhei para orar para a irmã Aparecida, escutei a voz de Deus. Falou, devolve para mim as orações que ela fez por você. Eu falei, tá bom, Deus. Porque eu não tenho o amor que ela tem por nós. Eu não tenho o mesmo amor por ela, mas ela tem mais do que eu tenho. Mas o senhor está mandando orar, né? Então eu falei para Deus, falou, devolver para o senhor o que ela orou por nós. O senhor mandou orar, então devolve para ela, Deus. Mas devolve para valer. Foi o senhor que pediu para orar. Então eu falei para ele, então se eu tirar ela desse hospital, mas zerado, cura tudo, tudo, tudo. E ela era humilde. Eu falei para ela, bota dinheiro no banco dela, Deus. Já faz para valer. E eu falei, se o senhor também quiser, Deus, traz na nossa igreja, para confirmar que é essa oração que eu estou fazendo aqui, que o senhor ouviu. O senhor mandou orar, então eu vou pedir para valer. Eu vou resumir a história. Deu 1 mês. Ela veio na nossa igreja. O pastor Raul deu o microfone na mão dela e deixou o culto inteiro na mão dela. Ela corria na igreja com o microfone na mão e falando. Que diz que quando abriu o coração dela, aí espirrou sangue para todo mundo lá, e os médicos, assim, praticamente não tinham certeza que era final. Deus curou tudo. E aí, quando ela saiu do hospital andando zerado, os médicos assustados. Falaram, o que é isso? O marido dela foi chamado no banco, porque ia encerrar a conta. Ela foi junto no banco. E aí o gerente puxou a conta, tinha dinheiro na conta que ela não sabia, nem o gerente sabia de onde veio. E aí levou ela para pregar na nossa igreja. E ela tinha osteoporose e corria que nem uma criança na igreja. E eu tinha esquecido que eu tinha pedido para Deus confirmar que era aquela oração. Quando eu pisei em casa, na volta da igreja, eu escutei a voz de Deus de novo. Falou, você não pediu para confirmar a oração? Foi, pois é, por isso que eu levei ela na tua igreja. Esse é um exemplo que eu estou dando, tá? Teve muitos casos aí que ficar contando aqui, depois é perigoso você blasfemar com o Espírito Santo. Então eu vou contar isso só para puxar um pouco a linha para você entender que Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer, né? O perigo de falar canalha, aberração, vergonha, não é, Fabiana Cardoso? Por isso, através desses fatos da mídia nos perseguindo, que é os 4 fios nos perseguem, política, religião, economia e mídia, por isso a Igreja Católica, o Papa virou argentino. Por isso eu tenho autoridade para falar para vocês sobre o que é que o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro estão passando. Porque Deus revela para nós antes, com fatos. Você vive o problema. Não estou falando aqui de alegre para receber autógrafo e receber esmolas de elogio. Eu fiz um voto a Deus para que se eu enganasse filho dos outros, meus filhos, que ele tirasse a minha vida. Só que eu pedi ajuda a Deus para agradecer sem atrapalhar. Então eu falei, se orientar minha mente, controla minha boca, porque eu não tenho fé para falar o que o Senhor manda falar, mas tem que ser feito, Deus. Porque a tua parte o Senhor fez, agora eu preciso fazer a minha, não atrapalhar, né? E ele mandou gravar o áudio.
E aí o que aconteceu em Foz do Iguaçu? Eu repeti, eu estou batendo na tecla, porque está na iminência da espada descer para pessoas que estão dobrando a aposta, porque está manhoso. Eu acabei de vir um áudio agora aqui do Gustavo Gaer falando aberração. Aí vou para Fabiana Cardoso, ostenta vergonha, mas por trás deles tem gente. Quem é que está por trás deles? É Satanás, que é os ciúmes do projeto. Você quer um exemplo para vocês fazerem a lição de casa? Eu abri a loja meio-dia agora, porque de manhã a minha filha e minha esposa me levaram lá no Poupatempo São Bernardo para renovar a carteira de identidade, porque a minha estava vencida. E eu não saio de casa. Só vou onde Deus leva. Sabe o que aconteceu? Viatura, uma branca e cinza, que fica passando na frente da minha casa, passa cruzando a gente direto no caminho até São Bernardo. Depois você vai para o shopping, você está andando, você vê todo o movimento. Já fala, cuidado com ele, que ele é um marciano, um terrorista perigoso. Aí eu estou aqui, abro a loja, começa a passar na frente toda hora, mas não explicitamente, mas para criar um populismo de bolo induzido de preconceito. Esse é o ciúme de Satanás. Por isso que eu falei. Não é isso que está acontecendo com o Bolsonaro de forma explícita. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: o que foi que aconteceu com o pastor Raul? Quando ele ouviu fofocas lá em Foz do Iguaçu, que é o bullying induzido de macrosistema, ele acreditou na fofoca, não acreditou no que eu falava, nem deixou eu falar. E quando o Deilton, que foi a pessoa que ele permitiu estar na frente da obra de uma igrejinha que estava fechado lá em Foz, fez aliança. Fez não, aliciaram ele, igual que aliciaram a Flor de Lis, né? É assim que Satanás trabalha. Ele procura os vulneráveis e entra no meio, joga um contra o outro, fazendo fofoca subliminar. E manifestou o demônio. Que ele fez? Ele fugiu, porque tinha consciência de culpa. E mesmo assim o pastor da minha igreja não creu. E botou ele no púlpito e me excluiu da igreja praticamente. Morreu os dois. Lembra que eu falei? O Deilton morreu de câncer no cérebro. O pastor Raul teve problema de saúde, morreu ele e passou um tempo, morreu a esposa também. Porque eles já conheciam a palavra. Eles conhecem a voz de Deus. Não eram neófitos. Pois quanto mais você conhece a Deus, mais Deus vai te cobrar. Porque a fé que é dada, os dons, é para servir, não é para ser servido. Não é para ostentar a fé, é para humilhar quem não tem. É para ter paciência e pegar no colo quem te persegue e tem inveja de você. Então você tem que apresentar uma pessoa melhor que você, para que a pessoa não se idolatre. Precisa a libertação dos ciúmes saudáveis, para que não expulsando o ciúmes passional, que é o ciúmes por consciência de culpa. Agora, o que é anistia? Não é perdoar para ser manhoso. Isso daí, quem está fazendo é o Temer da vida, que na verdade está algemado por um centrão de narcotráfico. Olha o que eu estou falando, hein? Que representa o comunismo. Por que o comunismo? Porque nada mais é que a aliança com a Igreja Católica. O que é a Igreja Católica? Uma fé infantilizada que se alimenta de fazer caridade, paz e amor e tudo bem. E demônio quietinho dentro das famílias. Por isso a maçonaria. Por isso, o que Deus está mostrando para vocês agora é que tudo vai convergir para o Pentecostes. Por isso Deus vai permitir demônio se manifestar, que é a hipocrisia como está se manifestando. As pessoas estão fugindo do demônio, mas não conseguem expulsar. E não quer ouvir a voz de Deus. Então, quando não tiver para onde correr, vai vir tudo falar com a gente. Só que aí pode ser tarde demais. Eu vou passar para vocês um outro recado, de uma outra revelação que temos eu hoje. Tá? Ontem à noite eu vi uns vídeos, esqueci o nome dele, mas é um rapaz que está sempre nas redes sociais, é um pastor. Parece que é Antônio Júnior, coisa assim. Um homem de Deus, tá? Deus vai levar vocês até aí. Ligaram muitos vídeos na internet. E ele disse que teve um sonho.
recente. Vou resumir. E ele viu mísseis vindo sobre ele e a família dele. Passou na cabeça dele. E um desses mísseis viu a bandeira da Coreia do Norte. Mas teve outro rapaz também, que parece que é pastor, também teve um sonho no mesmo período, esses dias agora, e também viu aviões, caças. Viu guerra, né? E a gente está pregando aqui sobre caça hipersônico, lembra, né? Eu estava falando da pastora missionária coreana que veio para o Brasil, né? Lá no púlpito do Malafaia. E a história da Coreia do Sul. Só teve um jeito de resolver. Quando não tinha mais o que fazer, parece que um grupinho de pessoas começaram a ajoelhar às 5 horas da madrugada, cada um na casa dele, no canto dele, porque estava sendo perseguido, as igrejas sendo perseguidas, os pastores estavam sendo assassinados. Então eles combinaram que 5 horas da madrugada, o restinho das pessoas que ainda tinham um pouco de fé começaram a orar. Resumindo a história, a Coreia atingiu um nível de libertação e prosperidade, me parece que em 20 anos, coisa assim, que Estados Unidos levou 300 anos. E ela está vindo para o Brasil para levar pastores para ficar uma semana lá na Coreia, para dar para os pastores brasileiros aprenderem o que é prosperidade da igreja. Prosperidade da igreja não é ganhar dinheiro, mas é salvar almas. E como é que você salva uma alma? Através da alegria da pessoa de ter uma experiência real com o Espírito Santo. E não um autismo religioso de pôr saia comprida, ir para a igreja, bater cartão e dizer que é crente. Ou que é católico dando caridade. Isso não expulsa demônio. Por isso Deus vai permitir demônio manifestar. É a cúpula do inferno se manifestando no mundo. E agora Deus vai ver realmente quem tem amor no coração de 2.000 volts, que fica indignado com o que Satanás está fazendo. Agora tem gente que está acomodado, é morno, é político. Quer ficar bem com todos. Inclusive que Satanás faz aliança com o demônio e fala palavrão falando de Deus. E dá no que dá. Deus recolhe. Satanás zomba. E aí, a espada desce. Por isso agora, Kim Paim, Deus está te usando. Sem você saber direito como, eu vou te dar um exemplo. Através de você, Kim Paim, você vai libertar o Kim Kataguiri. Porque a pregação de Foz do Iguaçu criou uma química de empatia com o planeta, que gerou uma inspiração de 2.000 volts, e o povo está procurando algum local para descarregar essa inspiração. Por isso, quando o Kim Paim começou lá o MBL, logo no começo ali do Passe Livre, explodiu a Paulista, né? E ele se achou, né? Pensou que era ele. Mas gente esperta, né? Aproveitando a corrente da carência, então fabrica personagens para puxar a carroça dos bois, né? É o populismo, lança o Lula, depois lança o Bolsonaro. E quem está no meio se aproveitando, fica escondido. É a terra plana do centrão, de geração em geração, que repete sempre a mesma história e não cresce para cima, não é assim, Kim Paim? E você fica desanimado, não é? Só que agora, Kim Paim, tem algo diferente no ar. Porque o povo vai começar a aprender a orar. O povo vai aprender às 5 horas da madrugada a entrar numa frequência de jejum e oração. Você vai ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer, Kim Paim? A hipocrisia vai se revelar. Você vai ver gente falando olá na cara dura para ostentar a hipocrisia. Gente do PT falando que que o Lula é homem de Deus, na cara dura. Você vai lá, o estuprador
zombado, estrupado. É o demônio que eu estou falando. E o pior demônio é esse demônio da manipulação. Representa Jezabel na Bíblia. É uma feiticeira, ela é manipuladora. Ela pintava os olhos e enganava. Esse é um demônio terrível. Vocês que são do Espiritismo, Satanás não tem nome, mas só para você parar um pouco a pensar e não ficar brincando de católico aí, escondendo atrás da Bíblia, preste atenção no que eu vou falar. Eu nem gosto de falar esses nomes, mas vou precisar mencionar. Eu não estou chamando esse demônio, porque eu estou expulsando em nome de Jesus. Na Umbanda, costuma chamar um tripé. Um chama-se tranca-rua. Qual é o exercício dele? Trancar a pessoa dentro de casa, de fora para dentro, de dentro para fora. Bolo induzido, fofoca subliminar. O outro chama-se pombagira. Representa bem a cigana, né? A prostituta, a feiticeira, que é a cadela no cio. Hipnotiza as pessoas na carne, fica uma lombriga da carne. Só pensa em sexo. E o outro chama-se chucaveira. É o exercício da morte, do suicídio, da depressão. A pessoa vai para as drogas para se suicidar. Quando junta esses três, ele entra numa família e não sai. É a maldição de família, a maldição hereditária. Quando tem três na família, ele pega um e fica escondido até a próxima geração, igual cobra que come um de cada vez. Senão ele é descoberto. Chega na outra geração, ele pega mais um e fica na família. Só tem um jeito de expulsar esse demônio. Se alguém da família renunciar à própria vida para salvar a geração seguinte. Então, quando Kim Kataguiri tiver raízes no passado e no futuro, ele vai olhar a vida não apenas como um quintal da Paulista. Ele vai ter mais responsabilidade da herança que ele vai deixar para quem vai beber a água que ele está bebendo hoje, mas que ela seja mais limpa do que quando a Coreia do Sul tinha um esgoto depois da guerra e transformou num rio de água viva. Por isso, através de você, Kim Paim, o Kim Kataguiri vai aprender a tirar as fraldas. Para achar que sabe muito, porque está sendo manipulado por populismo de um povo. E depois que ele perceber que está indo numa correnteza de uma canoa furada, pode ser tarde demais. Por isso, Kim Paim, presta atenção no que eu estou falando para você. Passa um recado, por favor, para o Gustavo Gayer e para o Nicolas Ferreira, porque eles representam agora a referência da nova geração dos jovens agora que precisam de uma direção, estão perdidos procurando uma direção. Então, Kim Paim, ajude eles. Explica, principalmente para o Nicolas Ferreira, porque o Gustavo Gayer ainda está com uma fé meio tipo Bolsonaro, uma fé meio católica, meio morna, que ainda tem medo de demônios, mas tem coração aberto, é simples, é humilde, então Deus vai ensinar muita coisa para ele, mas ainda não está preparado para ser líder, por isso ele pensa com fígado, ele induz as pessoas da euforia à depressão. É um processo ainda de amadurecimento. Mas ensina o Nicolas Ferreira aqui em Paim, fala para ele que Deus quer mostrar para ele qual é a cura do Brasil. Eu vou repetir melhor. Qual é a cura do planeta? Agora eu vou explicar com calma, tá? Fala para o Nicolas Ferreira, já que ele tem informações de confessionário de padre que descarrega tudo, informações para ele. Então ele já sabe muito bem a vida da Flor de Lis, acrescentando o que eu preguei no
na gravação anterior, né? História da Flor de Lis. Onde foi que o demônio entrou na vida dela? Da onde ele veio? Eu vou repetir aqui. O demônio veio do comunismo, que entrou através de um ciúmes passional sobre a igreja evangélica, pegou pessoas vulneráveis para fazer show de vergonha. Por isso fica falando vergonha, não é a mídia. Para criar um testemunho de derrota. Por isso vou voltar à história da Coreia do Norte. Era um país que tinha um avivamento de fé, porque os pastores evangélicos da Coreia do Norte estavam orando e Deus estava respondendo. Satanás ficou com ciúmes, usou o comunismo, marxismo, chegou para os pastores da Coreia do Norte e falou para eles: a gente tem um projeto político que todo mundo vai comer por igual. Não vai ter rico nem pobre. Nós vamos ajudar vocês a fazer justiça social. Foi o avô do ditador da Coreia do Norte que falou isso para os pastores da igreja evangélica da Coreia do Norte. E eles acreditaram. Escapou o dedo aqui, eu não sei onde parei, mas eu vou continuar gravando. Na hora que eles acreditaram no avô do ditador da Coreia do Norte, sabe o que ele fez? Começou a matar os pastores enforcado e queimando as igrejas. Então ele começou a colocar terror na cabeça do crente evangélico da Coreia do Norte. Olha, fala de Deus que você morre. Então ele foi mutilando a fé do povo da Coreia do Norte e implantou o comunismo. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Não tem que tirar nem pôr. O povo evangélico está querendo conversar com o demônio, achando que o demônio fala a verdade. Só que o demônio, ele entra numa pessoa que tem brechas. O comunismo fez pacto com o demônio. Está endemoniado. O Gustavo já sabe disso. Só que continua querendo falar com o demônio. Você tem que falar com Deus, para Deus falar com a pessoa endemoniada. Primeiro expulsa esse demônio, porque ele vai falar que a verdade você acredita e que você vai ver, vai repetir o erro da Coreia do Norte. É o que está fazendo com o Brasil. É uma farsa, é um teatro, o mundo inteiro está vendo. E vai continuar acreditando em fazer negócios com a mentira. Não são pessoas, são demônios. Por isso não é apenas anistia política. Primeiro você tem que expulsar o demônio para que as pessoas que não estejam endemoniadas possam receber anistia. Senão você vai repetir o erro da Coreia do Norte. E aí o que aconteceu? Se o mundo ocidental, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, não ajudassem... Só um momento. Vou continuar a gravação. Então, eu parei ali quando eu falei sobre Coreia do Sul, arrasada por guerras, uma atrás da outra. Porque ali na Coreia do Sul era normal o homem ter 2, 3 esposas. Quando tinha um problema, ele chamava macumbeiro, espiritismo, e um monte de feitiçaria ali. Então era um país espiritualmente povoado por demônios. Virou uma favela pior que as favelas brasileiras. Isso quem conta é aquela missionária ali, coreana, que foi da igreja do Silas Malafaia. E quando eles começaram a orar, às 5 da madrugada, cada um na casa dele, começou o avivamento. É o que eu falei. Aprenderam a expulsar demônio da cúpula do inferno.
Agora eu estava, antes de retomar a gravação aqui, eu estava reouvindo algumas partes. Eu preciso retificar, assim, acrescentar para vocês alguns itens, porque às vezes a gente fala em metáforas e pode ser que você não tenha entendido. Quando eu falei que o Nicolas Ferreira ele estava ouvindo informações de confessionário de padre, é uma metáfora que eu estou falando. Nicolas Ferreira é evangélico. A fé dele é verdadeira, é evangélica, mas só que quando eu sugeri confessionário de padre, porque como ele está polarizado na mídia, então ele passa a ser um para-raio, as pessoas descarregam informação para ele. Então cada um que sabe de alguma coisa já manda para ele, tanto para ele, para quem está na mídia em geral. Agora chegou a vez do Kim Paim, que ele vai ser bombardeado com uma enxurrada de informações, porque Deus quer levantar agora o Kim Paim como a Nova Globo, uma mídia que vai ser arrimo de informações, que vai gerar credibilidade, porque ele tem amor no coração, ele tem sabedoria, a diferença de quem tem inteligência, diferente da religião que ele tem, porque Deus vai puxar ele para a religião no tempo certo para que ele receba dons e autoridade para expulsar demônios. Por isso tudo que o Brasil está passando faz parte de um processo de libertação do Brasil, da manha da fé emotiva. Por isso, a Igreja Católica. Por isso que eu falei, Papa argentino, são gente boas, bem intencionados, mas ainda vivendo numa terra plana, uma terra política, uma terra que precisa controlar os quatro fios, a política, a religião, a economia e mídia. É uma terra plana. É o centrão do Temer, que esconde os cordões que prendem ele de forma invisível. Faz parte da terra. Só que agora Deus quer dar para o Brasil o centrão do céu, que é a indignação com a hipocrisia, mas não uma indignação de Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. É uma indignação de anistia, de perdoar aqueles que te traem, mas ser responsável para alfabetizar pessoas que vão precisar de um período de abstinência para curar a manha do vício de idolatrar pessoas ou religiões. Idolatrar o ódio. Por isso, só tem uma saída para essa última geração. É o Pentecostes, é fogo do céu. Mas para Deus descer fogo do céu, tem que receber da terra orações consagradas que realmente quer o bem do próximo. Quer o bem da próxima geração. Não receber troco. Por isso mesmo que você morra hoje, mas você deixa no céu uma poupança de oração. E assim, de geração em geração, liberta famílias que estão presas com a herança de 4 gerações. Porque Satanás, quando entra numa família, vai levar 4 gerações para sair. Se for pelo caminho normal, né? Se não repetir a dose, né? A não ser que alguém interceda e quebre essa maldição. Por isso eu estou pregando para você, depois que minha família passou por processos de geração, eu vi minha família sendo atacada por espíritos e a gente não sabia lutar. Então a minha função é agradecer a Deus, pedindo para Ele o amor dele por vocês, não nosso. Para que vocês recebam comida do céu, para que vocês sejam melhores do que nós. Não repita nossos erros, mas use aquilo que deu certo para nós. É o que essa missionária da Coreia do Sul está fazendo. Porque o Japão invadiu a Coreia. Porque o Japão também era um país endemoniado. Querendo fazer as coisas certas e proteger o povo, mas estava idolatrando espíritos demoníacos. Por isso a história do meu avô, que foi militar na guerra, só que trouxe o culto de antepassados, que fazia com que as famílias precisam ter pelo menos 2 filhos homens para poder levar ao santuário de antepassados. E nisso, meu pai, querendo fazer as coisas certas, deixou minha mãe viciada em sexo.
Era só carne. Esse é o demônio que eu estou falando, a idolatria do sexo. Mas para você tirar a idolatria do sexo de uma sociedade doente, você precisa apresentar um antídoto, apresentar um caminho. Não adianta falar, para de assistir sites pornográficos, mas você não apresenta nada para estimular a pessoa a parar. Você fala, para de beber, para de fumar, mas ele precisa de uma alegria, precisa de um estímulo, para que ele queira melhorar. Você fala, vai para a escola, estuda, mas a pessoa não tem alegria de... Para quê? Para fazer você falar que foi você que deu de graça? Essa é a reação dos jovens com relação aos pais. Por isso a bipolaridade da Terra começa dentro da família. Porque a família é conservadora, mas se não tiver amor, vai castrar os filhos a obedecer, e aí quando ele se emancipa, faz tudo ao contrário. Se o pai idolatra o dinheiro e vira aí um grande empresário, dono de banco, sabe o que acontece com o filho? Ele vai ter dinheiro fácil e vai querer ser músico, para contestar aquilo que ele viu que era hipócrita. Tinha amor, mas não tinha dinheiro, mas não tinha amor. Amava a si mesmo, mas não amava o filho. Então, se você não amar o próximo mais do que a você mesmo, como Deus vai poder te usar? Porque você vai querer aproveitar de quem é novo, quem está chegando. Você vai ser pedófilo. Você vai se aproveitar de criança de 0 a 100 anos que se arrepende e nasce de novo, no pó. Só que Deus existe. Por isso ele mandou pregar. Porque é ele que vai levar a nossa voz. E é ele que vai capacitar a nossa voz com unção para te expulsar os demônios que entraram na tua mente. E faz você ser bipolar. E você está idolatrando pessoas, porque você está com ódio de pessoas. Ao invés de ter ódio de Satanás, não de pessoas. Mas quem vai expulsar o demônio é o Espírito Santo, não é você. Então tem que mandar a tua oração, a tua indignação para Deus mandar para a pessoa. Aí expulsa o demônio e depois ajuda a pessoa que estava endemoniada a voltar para a sociedade. Porque quando a pessoa está no processo de possessão, é igual ele está numa prisão. Quando ele volta para a sociedade, ele volta como se estivesse começando na escola do primário. Porque tudo é novo para ele. Precisa ter paciência. Tem que aculturar a pessoa. Foi o que a Coreia do Sul fez. Através da ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra principalmente, a Coreia do Sul começou a fazer um trabalho de ensinar o povo coreano a ser útil. Começou a restaurar a autoestima e identidade para querer ter uma alegria de trabalhar em conjunto para poder sair daquela situação. Mas tudo começou com pessoas que começaram a orar de madrugada. Deus se agradou e começou a mandar investidores de peso para lá. Em pouco tempo, a Coreia do Sul começou a prosperar. Fez aí em 20 anos o que os Estados Unidos fez em 300. Mas é um som de Deus. Só que eles aprenderam a fazer uma coisa muito importante. Porque a Coreia do Norte, com a ditadura, né, de reprimir, viver, obrigar as pessoas a ficar soldadinho de chumbo, aqueles que conseguiam escapar daquela ditadura, vinham da Coreia do Norte, assim, voltando uma guerra, e eles acolhiam essas pessoas. É igual que essa missionária falava, é igual quando vem um nordestino todo esfarrapado, se o povo do sul não acolher, ele vai virar um assaltante de rua, um mendigo de rua, um assaltante. Tem que acolher, tem que ganhar para você e reservar um pouco para doar para quem não tem. Tem que buscar o amor de Deus para se perdoar, para poder perdoar o próximo. Esse é o sentido da anistia, do Novo Testamento, misericórdia e perdão, mas não deixando manhoso, mas ensinando a pescar. Você dá o peixe e depois ensina a pescar. No céu, a voz de Deus. Então você tem que orar pela pessoa. Porque a pessoa não sabe orar, por estar endemoniado. Por isso cabe à direita, Kim Paim, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, peça ajuda a Deus para puxar vocês para cima, enxergar por cima dos muros de 4 fios, política, religião, economia e mídia, e depois vocês voltam, sabendo que não basta resolver o problema da política.
Satanás tem 4 tentáculos. Se ataca um, vem 3. Nasce de novo o verme. Por isso, você precisa da voz de Deus para falar exatamente onde Satanás está e o que é que você precisa fazer. Por isso, para ser líder, você tem que ter noção de responsabilidade, da autoridade que Deus vai te dar. Você vai deixar os últimos para trás? Você vai pegar o pessoal do Nordeste, os índios, os excluídos, e jogar na lata de lixo da esmola de emprego de mula de carga? Ou você vai fazer igual que a Coreia do Sul fez? Acolhia as pessoas da Coreia do Norte, integrava socialmente. E aí eles se tornam uma pessoa socializada, principalmente em gratidão, para não voltar para a escola matando todo mundo. Por isso a obra agora, Kim Paim, é que você precisa ser a nova Globo da vida agora. Você precisa se mexer, Kim Paim, tem que assumir a tua liderança invisível. Porque a tua voz de 1 hora vai alimentar multidões. Principalmente o Kim Paim, que nem o Quinta Kataguiri, o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, a Fabiana Cardoso, tudo criança ainda sem noção. O Eduardo Bolsonaro. E principalmente a Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Então agora eu vou passar a mensagem para você, Kim Paim, para você entregar para o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, para um pouco agora. Desliga a tua cabeça. Solta esses cordões umbilicais de patrocínio subliminar para falar aberração, canalha, vergonha. Isso daí é ciúme de Satanás, que aliciou o sistema para calar nossa voz, para roubar o plágio da inspiração. Isso tudo faz parte do plano de Deus. Por isso que eu sei que eu estou falando, porque eu sei de onde está vindo. Por isso Deus permite os ciúmes para saber de onde vem. Para saber onde é que está Satanás, onde é que está o inferno. Na terra, usando pessoas. Então, pelo ataque, você sabe de onde veio. Só que não te atinge. Mas você sabe de onde veio. Por isso, Nicolas Ferreira, presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção. O problema para você resolver essa crise do Brasil é oração, 5 horas da madrugada, que começa com 5 minutos. Então, aqueles que foram para Paulista, que têm fé, que é o bem, convoca esse povo para fazer um teste. 5 minutos, 5 horas da madrugada, com o mesmo propósito, libertar o Brasil. E se Deus responder, aí pronto, começa o Rio Amazonas. Tá? Só precisa do começo. Esse é o primeiro recado para você, Nicolas Ferreira. Agora, como é que você vai crer que o que eu estou falando é de Deus? Porque eu vou revelar para você o porquê que eu falei que a Michele Bolsonaro é a nova presidente do país. Então você pega, Nicolas Ferreira, 3 famílias, 3 casais, tá? Pega 3 casais, para ficar simples para você fazer a lição de casa. Pega a Flor de Lis. O que aconteceu? O marido do pastor morreu assassinado. Pega Michele Bolsonaro. O que aconteceu? Evangélica, e o marido levou uma facada. Agora pega a minha vida. Evangélico, com costela quebrada. O que acontece comigo? Eu estou vivo. Não fumo, não bebo. E Deus mandou renunciar ao sexo. Por que mandou renunciar ao sexo? Porque está mostrando a origem do problema da Terra. Qual é a brecha da Terra? Sexo. Sexo é bom porque Deus permitiu. Mas a idolatria do sexo, ele devora valores morais da família. Destrói a família, destrói jovens, destrói países com a promiscuidade moral. Aí entra o quê? O PT. Oferecendo o quê? Dinheiro fácil. Carne fácil.
e vida curta. Esse é o demônio. Não deixa herança para o futuro. E aí não liberta esse demônio de 4 gerações que entra nas famílias. Por isso, Nicolas Ferreira, olha para a minha vida. Eu tenho 67 anos. Não fumo, não bebo. Não sou santo. Porque Deus não olha o que a gente faz, é o que a gente pensa, né? Só que nós estamos tentando acertar. E Deus recebeu o nosso voto. Por isso curou pessoas. Inclusive a minha filha, que está com 40 anos. Falta completar a cura dela. Para isso precisa agradecer direito, obedecendo o que Deus manda falar. Porque tem vezes que eu tenho até receio de falar, expô-la desse jeito. Mas Deus disse que Ele é pai da minha família. Eu entreguei minha família para Deus. Ele é o marido da minha esposa. Ele falou que Ele cuida deles, porque eu entreguei para eles. Ele falou, agora você faz o que eu te mando. E o que Ele mandou fazer? Primeiro mandou renunciar ao dinheiro e viver do pouco, 99. Para poder discernir espíritos e ter autoridade sobre eles. Tá? E logo no começo ele tirou a televisão da minha casa. Por isso eu enxergo a televisão. A televisão é necessária, é útil hoje. Mas se você tiver discernimento e não comer qualquer coisa. E graças a Deus vocês, né, Kim Paim, já estão discernindo que é Globo. Então já não está comendo qualquer coisa que nem antigamente. Por isso, quando esqueci o nome deles, pastor, acho que Antônio Júnior, teve esse sonho que viu o míssil da Coreia do Norte, a bandeira da Coreia do Norte, e o outro pastor ali que teve sonho também, que viu caças, né? Viu guerra no Brasil. Por isso que eu falei, Satanás quer fazer do Brasil uma Ucrânia, está na iminência de uma guerra, que é resolver o problema por meios militares. E aí quem vai sofrer é o povo. Só tem uma solução. E não tem tempo. É para ontem. É pedir, conclamar o povo para 5 minutos de oração, 5 horas da madrugada. Quem está fazendo isso? A Igreja Católica começou a fazer isso às 4 da madrugada, mas é plágio da Igreja Evangélica. Mas Deus permite. Porque através desse exercício, eles vão parar num beco sem saída, que é expulsar demônio. E o demônio da culpa ali no inferno não vai conseguir expulsar, porque não sabe onde está. Por isso, quando não tiver quem expulse demônios, aí vai buscar uma fé que resolva o problema, não crie problema. Por isso, Kim Paim, agora chegou a tua vez de ficar indignado e entregar para o povo o que Deus manda entregar. Então, a primeira coisa, Kim Paim, pergunta a Deus se o que eu estou falando para você é de Deus ou não. E aí você alimenta o povo com comida do céu e não com comida pré-fabricada, né? Ficar brincando de criança de emoção, sonhando com um passarinho verde e diz que é feliz, deixando os filhos à deriva no mundo de carne. Por isso, Kim Paim, a obra agora é mostrar para Michele Bolsonaro e para o Bolsonaro porque eles estão passando por essa situação. Porque eles tinham que ver o perigo que é mexer com demônios se não estiver preparado para isso. Por isso a Igreja Evangélica Brasileira está passando um processo agora de tirar manha, de achar que qualquer showzinho de homem de Deus, aí enche a igreja carente, ganha dinheiro, só que fica vivendo uma farsa de uma fé hipócrita. Porque na hora do vamos ver, não consegue libertar o Brasil da guerra que está aí para acontecer. Por isso, para resolver esse problema do PT e do Lula, primeiro vocês têm que ir para o joelho, expulsa esse demônio do PT, que fez o PT fazer aliança. É o mesmo demônio que fez a Flor de Lis, por ciúmes, fazer aliança. E depois assassinar o marido.
É o demônio, para destruir família e fazer show de derrota. Não foi isso que aconteceu com você, Gustavo Gayer? Foi de euforia a depressão, não foi? Orou Pai Nosso lá em Brasília e depois foi enganado, induzindo o povo a uma ilusão de fé. Por isso não brinca, Gustavo Gayer, de falar aberração e canalha, que você só está ostentando a tua derrota. E a derrota de um povo que está procurando um caminho. E é tudo que Satanás quer fazer. Na desilusão, vai ficar à deriva. E aí enche de demônios, de ódio, mágoa, ressentimento, e aí vai querer resolver o quê? Fazendo guerra também. Por isso, só tem uma solução. Joelho no chão, 5 da madrugada. Segunda solução. Entenda por que eu estou falando da Michele Bolsonaro e o Bolsonaro. Porque a batalha é contra demônios da cúpula do inferno. E aí vocês vão entender que Satanás quer destruir a igreja evangélica. Porque a igreja católica tem ciúmes da igreja evangélica. Por isso nomeou o Papa argentino. Gente boa, mas sem noção. Tem que orar por eles. Por isso que a Flor de Lis abriu brechas, Neboni entrou, acabou com a igreja. Satanás, ele entra para matar, roubar, destruir. Ele entrou no Brasil e não quer sair agora. Quer acabar com o Brasil. E vocês querem fazer aliança usando a política? Sem expulsar o demônio que está por trás do PT? Você vai zombar da cara de vocês, igual fizeram com a Coreia do Norte. E aí depois quer evangelizar a Coreia do Norte, e aí fica mais difícil. Coloca um muro, divide em 2 e joga um contra o outro no mundo inteiro. Por isso só tem uma saída, é a oração. Clamar misericórdia a Deus para que a nova geração não seja vítima da infantilidade da fé dos pais, que está mais preocupado com eles mesmos do que com o que deixa de herança. Por isso, eu vou repetir para você, Gustavo Gayer. Só faz essa lição de casa. Para tudo, só faz essa lição de casa. Analisa esses 3 casais. Flor de Lis e o marido assassinado. Michele Bolsonaro e o marido esfaqueado. Eu e a minha esposa. E por que eu estou vivo? Se eu venho sofrendo perseguições mais do que vocês imaginam há mais tempo que vocês pensam. Porque Deus mandou renunciar ao sexo. Deu para entender onde está a brecha? Idolatria da carne. É por aí que Satanás está entrando. Porque nas famílias ele já entrou, só que não quer sair. Porque vai levar 4 gerações para tirar, a não ser que alguém ore no céu e faça um milagre. Expulsa o demônio, que ia levar 4 gerações em 4 horas. É o tempo que vai levar para essa gravação chegar onde tem que chegar. Mais ou menos é isso, tá? Por isso vocês vão ver reações no mundo inteiro, eu venho falando, de demônios manifestando. E aí vocês vão ver, igual lá em Foz do Iguaçu, dentro da igreja, demônio manifestando aquela mulher na minha frente, o rapaz estadinho da obra fugiu, de medo. Porque estava em adultério, e ia revelar o que ele esconde. Só que o pastor da minha igreja sabia e deixou ele no povo. Morreu os 2. Aqui é a palavra que Deus está falando. Êxodo 21, versículo 28 e 29. Se você não sabe, ainda Deus tem paciência. A partir do momento que a gente revela, você não é mais inocente, agora você está sabendo. Dobrou a aposta, a espada vai descer. Escuta o que eu estou falando. Por isso, esses três famílias, por isso que Deus permitiu a morte do marido da Flor de Lis, Deus permitiu a facada do Bolsonaro e Deus permitiu a minha família com costela quebrada. Porque ele disse que era para minha filha ficar doente, para me mostrar que eu e minha esposa estávamos doentes. E nós ficamos doentes porque a sociedade está doente. Só que ele falou que permitiu para mostrar onde está a cura.
E a cura está nas orações mundiais anônimas às 5 da madrugada. Numa mesma frequência, salvar o planeta. Não todo o planeta, mas aqueles que querem voltar para casa no céu. Com isso, o avivamento. Para expulsar demônios e que todo mundo saiba claramente onde está Satanás e onde está Deus. Aí cada um escolhe. É o livre-arbítrio sadio. Aí Jesus volta e resgata aqueles que querem voltar para casa no céu. Por isso está tudo certo como o final dos tempos, do jeito que Deus falou. E esse sonho que esses pastores estão falando, estão tendo, esses mísseis e esses caças, é o que Deus está mostrando para vocês. Duvida do que eu estou falando? Vai vir guerra. Mísseis da Coreia do Norte, que é o comunismo. E aí vem uma favela no Brasil. Destrói tudo. Se crê que eu estou falando, vai para o joelho e vocês mandam mísseis para o inferno, que é a oração. Do jeito que esse míssil vem, volta. Tá? Por isso que eu estou falando para você. O Brasil pode crescer em, sei lá, em 5 anos. O que a Coreia do Sul levou, acho que uns 20 anos. O que os Estados Unidos levou 300. Basta crer. Se você crer no que nós estamos falando, você vai ver o céu aberto. Principalmente você jovem da nova geração. E para completar, eu vou explicar para você, Gustavo Geyer, por que a bala no pescoço daquele rapaz. Vou explicar para você também, Kim Paim. Você sabe por que Deus permitiu aquela bala? Para a reeleição do Trump. Por isso Deus está gerando no povo americano a certeza que Trump é homem de Deus. Por isso levou o Trump e permitiu uma bala no rapaz. Para mostrar que só tem uma saída para os Estados Unidos e para o planeta. Reeleger o Trump. Porque Satanás está jogando as fichas que o Trump é fogo de palha. Vocês vão ver o que vai acontecer nos Estados Unidos e no planeta. Vocês vão ver quem é o Trump. Fiquem em paz em nome de Jesus.